Palavras de vida. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa é a frase que vem de Mateus capítulo 15, versículo 13. Uma frase de Jesus que não se encontra em outro evangelho. Só aqui em Mateus, esse provérbio, essa pequena fala sentenciosa é citada e vem de Jesus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que contexto é esse? É o contexto daquela discussão sobre a tradição. Os líderes religiosos da época tinham certas tradições sobre lavar as mãos, sobre coisas ligadas à pureza ritual, aos ritos, àquilo que vinha fazer do judaísmo uma religião de pureza e de exclusivismo. E Jesus negou essa vertente, ele negou esse tipo de religião, até porque ele mesmo vai dizer: quando você fica tão cuidadoso em guardar essas tradições, você acaba deixando de lado o mandamento de Deus. E era o que estava acontecendo. Então Jesus cita como exemplo que eles eram pessoas que tinham a lei de honrar pai e mãe, mas por causa de uma tradição que eles tinham sobre um jeito de ofertar para o templo, para as instituições religiosas, um negócio chamado Corban, eles, com esta fórmula, não precisavam mais ajudar o pai e a mãe. Ou seja, a tradição entrava na frente e bloqueava o mandamento de Deus. E aí, nesse contexto, nessa discussão, Jesus vai dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, aquilo que não é de Deus e que está sendo praticado como se fosse, não resiste. Deus mesmo vai arrancar essa coisa. Quando diz será arrancada, é o verbo na forma passiva, nas palavras de Jesus, muitas vezes remete à ação de Deus, né? A uma ação de juízo, a uma ação de realização da justiça divina. E essa palavra, na época de Jesus, no ensinamento dele, era um convite para lutar contra a tradição humana, contra, vamos dizer, o costume humano, contra o senso comum, quando ele se impõe de uma forma contrária à vontade de Deus. Então é bom a gente trazer isso para os nossos dias e pensar: o que Deus plantou? Quais são as coisas que Deus valoriza, que Deus semeia com a sua palavra, que Deus planta na sua vinha, na sua lavoura? E essas coisas são as coisas que vale a pena a gente trabalhar. Agora, o que é que não foi plantado por Deus? Quais coisas que a sociedade vem às vezes empurrando, que as corporações, um certo pensamento ideológico, que são essas coisas que vêm e começam a gerar em nós um fruto que não foi plantado por Deus. Isso lembra muito bem a parábola do trigo e do joio, não é? Na parábola do trigo e do joio, um homem planta trigo no seu campo, o inimigo vem e espalha o joio. E o dono da plantação, conhecendo depois a conspiração, diz: deixa, no fim a gente vai separar, porque no fim o trigo cresce de um jeito, o joio fica de outro, é fácil fazer a separação, mas no processo era difícil. Agora, hoje em dia, evidentemente, durante nossa vida, tem coisas que você não pode esperar o fim dos tempos para resolver. Tem coisas que você tem que resolver agora, como esse trecho aqui. Jesus está dizendo sobre as tradições. Não dá para viver as tradições religiosas que fazem desprezar a vontade de Deus e esperar que um dia isso se resolva. Então, a planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. E cumpre a nós, então, em vida, em nossa vivência religiosa, em nossa vivência cristã, procurar ver o que é que Deus colocou, e isso nós vamos regar, cultivar e desenvolver, e aquilo que não vem de Deus, que na verdade impede a ação de Deus, que na verdade bloqueia a palavra de Deus, isso nós já vamos arrancar, porque estas coisas em nossa vida não terão fruto, não terão resultado bom, não darão em nós a colheita que nós queremos oferecer, tanto para Deus como para o nosso próximo. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, é um bom critério para valorizar a nossa agenda, valorizar os nossos valores, valorizar a nossa vida. Com isso nós podemos avaliar e ver o que vale a pena, o que não vale. E o que não vale a pena, o que vai ser arrancado no final, é bom que a gente já se livre agora.
porque não precisamos perder tempo, gastar energia, gerar uma expectativa em cima de algo que, no fim, é nada, é a negação da existência. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, é para nos ajudar a colocar nessa vida aquilo que é a verdadeira semente da palavra de Deus. Deus te abençoe.